Eu sei que você já se sentiu culpado por estar triste, já se sentiu culpado por estar com raiva ou por sentir ira. Eu mesma sou colérica, né? Como colérica, não parece muito doce, mas a verdade é que eu sou colérica. O colérico em si, você deve ter feito já um teste de temperamento e ter descoberto o que move você. O colérico, ele é alguém que é simbolizado pelo fogo. Então, ele é movido por sentimentos como, sabe, ira, raiva. E eu lembro que uma vez eu achei uma frase que me serviu de muito consolo, assim, sabe? Use sua raiva pra construir. Toda vez que algo ruim acontecia e eu, sei lá, tava com raiva, eu dizia, pronto, agora eu vou fazer isso aqui, sabe? Tipo, eu lembro que alguém falou assim, vou pra academia na força do ódio, vou ficar malhado na força do ódio. E muitas vezes isso acaba funcionando pra algumas pessoas, se elas forem coléricas, por exemplo. Então, o que eu quero falar com vocês é sobre demonizar sentimentos. Eu sei que a gente vive numa sociedade que é a cultura da felicidade, né? Você precisa estar feliz o tempo todo. E isso nem sempre é bom. E eu quero te dar algumas referências bíblicas acerca disso. Bom, eu quero falar como esse sentimento, né, como esse entendimento, ele chegou na minha vida. Eu sempre fui uma pessoa raivosa, né? Eu sempre fui meio, assim, irada. E aí, eu lembro que lendo, né, um livro chamado Descontentamento Santo, ou seja, o cristão ele é chamado para estar contente sempre. O próprio apóstolo Paulo disse, sem estar contente em todas as situações. Mas esse livro, ele falava descontentamento santo. Você estar descontente. O que seria um descontentamento santo? E aí ele começa falando sobre Moisés. Moisés, ele viu o povo, né, sofrendo nas mãos dos egípcios e ele viu aquela injustiça e ele quis fazer justiça com as próprias mãos. Ele ficou irado, ele ficou com raiva e ele quis fazer justiça com as próprias mãos e ele acabou matando um egípcio. E por conta do assassinato que ele cometeu, ele precisou passar mais 40 anos para cumprir o propósito. Mas já, na verdade, foi esse sentimento, esta ira, esse descontentamento com aquela situação que ele viu que despertou o propósito. Na verdade, o que te inconforma é onde ali nasce o teu propósito. Então eu comecei a entender que os sentimentos, eles não são ruins por si, sabe? É a direção que a gente dá a eles que os torna ruins ou bons. Tem o caso de Moisés, mas também tem o caso de Neemias. Neemias, por exemplo, ele apareceu com um semblante triste. Ele estava triste, apareceu com este semblante para o rei. E foi essa tristeza porque Jerusalém estava em pedaços, que o fez reconstruir Jerusalém, que estava nas profecias bíblicas. Então, ali nasceu o chamado, né? Então, assim, a tristeza de Neemias, a indignação de Moisés, uma vez reconstruiu Jerusalém, outra vez libertou o povo cativo. Na verdade, às vezes você não pode ser uma pessoa alienada, uma pessoa que não olha para o mundo e que não percebe as realidades do mundo ou da sua própria vida e que aquilo não dói em você. Deve doer, você é humano, né? Você é feito de carne, osso, sangue, suor e lágrimas. Você tem que sentir, senão não faz sentido você não sentir, né? Sentir a sua própria dor, sentir a dor do outro, né? E a partir disso, o seu chamado começa a eclodir, começa a ser gerado, começa a nascer dentro de você. Então você vai aprender a manusear esse seu sentimento para algo bom, para algo que seja construtivo. Esse sentimento deve gerar em você um propósito de mudança, essa insatisfação. Não vos conformeis com este mundo. A Bíblia diz, não vos conformeis. Então, você não deve ser alguém conformado, você deve ser alguém que luta por mudança. Seja uma mudança você mesmo, outra coisa. Você tem que começar mudando assim mesmo, para poder mudar ao mundo, né? E um exemplo muito recente é o reverendo Martin Luther King, né? Que também olhou o mundo ao seu redor, viu as injustiças e aquilo gerou um porquê de sua própria existência. Então eu quero te convidar hoje a olhar para dentro de si e perceber quais sentimentos eu tenho que não são bons e por que eles estão aqui. Qual é a minha indignação? Será que é uma indignação santa ou não? Pensem sobre isso, tá bom? Um beijo!